Oi pessoal, tudo bem com vocês? Muitas pessoas têm me pedido para eu ensinar como que eu aplico aqueles botões de pressão do tipo tic-tac que eu uso tanto nas minhas peças. Então hoje eu tô aqui para dar essa dica rapidinha para vocês de como eu faço isso usando o meu balancim. Eu sei que existe uma outra forma de aplicar esses botões, que é com um alicate, que se eu não me engano se chama alicate Can. Mas na época eu preferi comprar o balancim porque o meu objetivo era forrar botões para fazer brincos. E eu também já sabia que existia várias matrizes que dava para pregar vários tipos de botões. Então aí eu pensei, falei, vou comprar, começo com os botões e depois aos poucos eu vou comprando outras matrizes. Então se você tiver condições de comprar um balancim, eu acho que vale muito a pena, porque aí você já tem todas essas opções, né? Não só o botão de pressão, mas também forrar botão, colocar ilhós, colocar aquele botão que vai em calça jeans, colocar um outro tipo de botão de pressão também que é de metal, né? E para a gente não pregar esses botões, para eu não pregar aqui com vocês simplesmente num pedaço de tecido e depois ficar perdido, eu montei uma peça que é super fácil, super rápida, que eu chamei de organizador multiuso. Isso porque você pode usar para o que você quiser. Eu, por exemplo, estou colocando os meus enfeites de cabelo aqui dentro, que eu tenho vários dessas florzinhas que eu coloco no cabelo e eu não tinha lugar para guardar ainda, então eu vou usar para guardar, tá? Até deixei aqui dentro para vocês verem como é que fica, ó. Tá? Mas pode ser usado também para colocar escova, colocar pasta, até um antisséptico bucal, se não for um frasco muito grande, cabe aqui dentro. Ou então você pode também alterar as medidas e fazer para colocar sapato, para quando você for viajar colocar na sua mala, roupa íntima, ou até mesmo pode usar como uma necessaire de maquiagem, né? Ou se for maior também colocar shampoo, condicionador. Então nós vamos montar rapidinho essa peça e no final eu vou explicar direitinho a respeito das matrizes e aplicar esse botão junto com vocês. Então vamos colocar a mão na massa. Para fazer essa peça nós vamos precisar do plástico cristal, viés largo estampado e 2 botões de pressão do tipo tic-tac, que são os botões que nós vamos aprender a colocar. Eu fiz um molde, né? Quem quiser pode cortar direto no plástico. Eu gosto sempre de fazer um molde. Então as medidas são 44 por 22. 44 por 22. Aí eu cortei uma vez no plástico cristal. E aí nós já podemos começar a montagem. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar um pedaço de viés, 2 pedaços na verdade. Aí essas 2 extremidades aqui, ó, nós vamos colocar o viés. Então eu meço aqui. Corto 2 pedaços. E aí eu vou dobrar os 2 ao meio, assim, na extensão toda. Dobro ao meio. E vou pegar a ponta e vou encaixar esse viés aqui, ó. Aí, quem não tiver muita experiência ainda, pode prender com clips para depois levar para a máquina.
Ou se tiver experiência, já encaixa e já costura. Aí, nós vamos passar uma costura aqui na pontinha, para poder prender esse viés aqui. Do outro lado, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos fazer isso dos dois lados. Eu vou fazer e mostro pra vocês como é que ficou. Costurei, ó. Como ficou. Aí, agora, eu vou abrir assim. Aí, daqui pra cima, eu vou marcar 17 centímetros. Então, eu vou medir aqui, ó. 17 centímetros e vou fazer uma marcação tanto desse lado como desse lado. Aqui na minha eu já fiz, tá? Aí eu vou dobrar bem na marcação. Dobro. E aí posso até conferir se ficou mesmo com 17 centímetros. Se não ficou, eu ajusto. Opa, 17. E 17, certinho. Aí eu ponho um clipe de cada lado para não sair do lugar. E aí eu vou cortar mais 2 pedaços de viés na medida aqui, na medida dessa lateral, deixando 1 centímetro a mais nas duas pontas. E a mesma coisa. A única diferença é que eu vou dobrar mais ou menos 1 centímetro aqui nas duas pontas, ó. Nessa ponta e nessa ponta. E aí sim, vou dobrar ao meio. Vou dobrar o viés ao meio na extensão toda. Feito isso, eu vou encaixar aqui na lateral. Aí, bem certinho aqui embaixo, para ficar com um acabamento bonito. E aí, vou prendendo. Vou fazer isso dos dois lados. Tá? Aí, eu vou dar o acabamento aqui também. Aqui eu cortei um pouquinho a mais. Aí, eu vou tirar um pouquinho. Mas é melhor cortar mais, né, do que cortar menos. Porque se você cortar menos, você perde o seu pedaço de viés. E se você cortar mais, você perde um pouquinho, mas perde menos, né? Então, aqui, ó, é só eu acertar e dobrar. Aí, ajeito aqui bem direitinho também, pra ficar bonitinho. Aí, a mesma coisa, vou lá pra máquina, vou passar a costura, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Ó, gente, nossa peça tá pronta. E aí, a gente já tem um organizador. Agora, nós vamos aprender a pregar o botão aqui com o nosso balancinho, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer são as marcações. Eu já fiz aqui na minha, mas eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz. Eu fiz o seguinte, daqui da ponta pra dentro, eu marquei 4 centímetros. Só que eu encostei a minha fita métrica, ó, aqui, ó, 4 centímetros, mas eu encostei a minha fita métrica aqui em cima também, ó, bem no viés, pra eu me basear na altura daqui pra cá. Porque aí eu sei que os dos dois lados vão ficar na mesma altura. Então, é 4 centímetros
daqui para dentro, daqui para cá, e aqui a fita métrica encostada no viés, que aí vai ficar a mesma altura daqui para cá, tá? Então aí eu faço isso, 4 centímetros desse lado e da mesma forma 4 centímetros desse lado. Aí eu fiz só um pontinho, não sei se vai dar para vocês verem aí, fiz só um pontinho com a caneta dos dois lados, tá? Ponho aqui um pouquinho de lado, vou explicar para vocês as matrizes. Então, no caso do botão de pressão, que eu conheço mais como tic-tac, que eu sempre falo tic-tac, mas tem algumas pessoas que chamam de botão Ritas, que é a marca dos botões, né? Mas enfim, é tudo a mesma coisa. Então aqui, ó, ele vem, as matrizes vêm desse jeito aqui, ó. Vem essas duas peças, vem duas porque uma é para ficar de reserva, tá? Que são encaixadas, que é encaixada aqui na parte de baixo do balancinho, certo? E essas duas peças aqui que são de rosquear, que o balancinho, mesmo outras matrizes, a parte de rosquear sempre é em cima, né? Então, com esse botão não é diferente. Então, elas vêm identificadas por cores. Verde, geralmente é verde e laranja. A laranja serve para você aplicar o botão que tem essa argolinha. Deixa eu pegar o botão aqui. Que tem essa argolinha aqui do meio mais larga, tá? Ele encaixa certinho. Aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, tá vendo? Ele encaixa certinho. E essa verde é para aplicar o botão que tem essa argolinha do meio mais estreita, que também encaixa certinho, tá vendo? Aí a gente sempre, eu pelo menos faço assim, né, gente? Essa que tem a argolinha mais estreita, eu sempre coloco na tampa da minha peça. E a mais larga no corpo, certo? Então, aí é só pegar aqui, ó, a verde e rosquear aqui. E cada um desses botões, tanto da parte mais larga como da parte mais estreita, eles vêm com essa espécie de... como que eu posso dizer? É um acabamento, né, pro botão. Tá? E desse lado ele é lisinho, ó. E desse lado aqui ele tem essa pontinha. Geralmente, quando a gente vai fazer uma peça que tem várias camadas, tecido, manta, a gente usa uma outra ferramenta. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Ó, que se chama, acho que é boleador que chama isso aqui. Furador, né? Cada um chama de um jeito. Para fazer um furinho, para poder encaixar melhor esse furinho aqui nela. Agora, no caso dessa pecinha aqui que eu montei com vocês, não vai ser necessário, porque esse furinho do próprio botão já vai servir para furar aqui, não vai precisar, porque aí a gente corre o risco até de abrir um buraco maior do que a gente precisa, tá bom? Então, vamos lá. Aí,
essa pontinha aqui, essa parte é que vai embaixo, vai encaixado nesse aqui, ó. O meu já tá lá, porque vem 2, né? Mas eu vou mostrar pra vocês como que ele é encaixado nesse aqui que tá na minha mão, ó. Tá vendo? Aqui. E a parte chatinha dele vai dentro, ó, encaixa certinho, tá vendo? Aí eu sempre ponho ele embaixo. E já encaixei o meu botão aqui, na parte de cima. Porque ele fica muito mais fácil de encaixar antes de você rosquear. Eu sempre faço isso, para não forçar as minhas mãos. Porque aí eu apoio assim na mesa e encaixo. Quando você rosqueia primeiro, aí depois você vai encaixar o botão, você tem que colocar ele aqui, ele é meio durinho, aí você tem que ficar fazendo assim, chega até doer o dedo, tá? Então tá, eu pus o botão em cima e a outra parte embaixo. Aí a minha peça, ela vai fechar assim, certo? Vai fechar assim. Então o botão ele tem que encontrar para poder fechar. Então, essa parte de baixo tem que ficar para fora e a parte do botão para dentro, aqui em cima. Então, eu só centralizo bem na marcaçãozinha que eu fiz aqui, ó, o furinho, certo? Ó. Aí eu posso forçar para furar a minha peça, ó. Aqui, como é plástico, vai furar facinho. Aí agora eu vou virar assim, para eu poder ter posição para abaixar aqui. Então aí, essa alavanca aqui do balancinho que vai fazer essa parte abaixar e fazer a pressão, tá? Então aí eu venho aqui, ó. Não é força, tá, gente? É só pressão. Então, é só dar uma pressãozinha assim e volta. Puxa. Tá aplicado. Aliás, se você colocar muita força, é perigoso até acabar com o botão, tá? Porque no começo eu também achava que tinha que pôr aquela força e aí amassava todo o botão. Aí eu tinha que tirar, e é maior sacrifício para tirar isso aqui da peça. Geralmente você estraga a peça, então tem que tomar cuidado. Aí eu vou fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Aí agora, como ele tá rosqueado lá, ó, eu vou tentar colocar sem tirar. É mais difícil, ó, que aí eu tenho que fazer assim. Bom, dessa vez até que foi fácil, ainda bem. Mas dói um pouquinho meu dedo. Aí pego a outra partezinha e coloco embaixo. Aí venho aqui em cima do furinho que eu fiz e dou uma forçadinha pra furar. E aí, um pouquinho de pressão, solta. Viu? Aí, para eu colocar os botões na parte do corpo, eu vou fazer a marcação dessa forma aqui, ó. Eu vou dobrar. Bem certinho, do jeito que vai ficar. E vou fazer uma pressão em cima dos botões, aqui, ó, que já estão pregados. Assim. Para poder marcar aqui, ó. Acho que não vai dar para vocês verem porque é transparente. Mas ele fez uma marquinha certinho dessa rodinha aqui. Aí eu já sei exatamente aonde que esses botões vão bater quando a peça estiver fechada. Aí, como eu não vou usar, geralmente, quando a gente usa o furador, a gente já vem aqui bem no centro da bolinha e fura. Mas como eu não vou usar, então eu vou usar o próprio acabamento do botão para fazer esse furinho aqui.
porque a marcação com a bolinha pode sumir, né? Então, é melhor a gente já fazer o furinho aqui. Tá? Furei, ó. Agora eu já sei. Agora eu não perco mais. Aí eu venho aqui no meu balancinho. Aí agora eu vou tirar o verde. Eu já preguei os 2 botões que eram com verde, eu já preguei. E já deixei o meu primeiro botão já aqui no jeito, ó. E vou rosquear o laranja. Aí da mesma forma, vou colocar o acabamento embaixo. Aí agora aqui, a parte aqui em cima, a parte do acabamento ficou para fora, ó, tá vendo? E os botões para dentro. A parte que fecha, né? Aqui embaixo é o contrário, tá? Esse acabamento, ele vai ficar por dentro. Então, eu coloco dessa forma aqui, ó. Aí eu tenho que desajeitar ele aqui um pouquinho, né? Pra poder encaixar aqui dentro. Aí eu vou lá no furinho. Ponho no furinho, ó. Deixa eu trazer um pouco mais aqui pra... Ó, tá vendo? E da mesma forma. Um pouquinho de pressão. Ó. Amassou um pouco a peça, mas depois a gente ajeita, né? Ó, tá vendo? Aí o acabamento fica pra dentro e o botão pra fora. A mesma coisa do outro lado. Aí agora eu ponho sem rosquear, sem desrosquear, né? Ó. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Ó, tá vendo a dificuldade? Ó, pronto, consegui. Mas sempre dói um pouquinho a mão. Então, às vezes, quando eu não tô conseguindo, eu prefiro desrosquear todo ele, tirar e apoiar para poder encaixar o botão. Aí, agora eu ponho essa outra parte aqui embaixo. E vou fazer da mesma forma. Encaixo aqui no furinho. E abaixo. Prontinho, gente. Vou mais pra cá. Ó. Tá aplicado. Eu, como não tinha uma mesa bem fixa para poder colocar o meu balancinho na ponta da mesa, então eu mandei cortar esse pedaço de madeira e aí forrei ele com tecido e fixei o meu balancinho aqui em cima. Então há várias alternativas. Eu já vi gente fazendo assim, como eu, e também tem aqueles banquinhos de madeira. Eu já vi gente que comprou um daquele banquinho e fixou o balancinho em cima do banquinho. Aí ele já fica assim, em cima do banquinho, num cantinho. Ou um banquinho alto, ou um banquinho baixo, né? Mas é importante que ele fique fixo em algum lugar, assim. Porque a hora que você... Se você tentar usar ele solto, a hora que você fizer assim, ó, e for colocar a pressão, ele vem pra cima junto e não vai ficar bem pregado o seu botão, tá? Então ele tem que ficar firme num lugar.
Então é isso. E então, gostaram das dicas? Eu espero sinceramente que essas dicas possam ajudar vocês. E se você está me vendo pelo YouTube, deixe o seu joinha para mim e se inscreva no canal. Se você está me vendo pelo Facebook, dê aquela curtida e compartilhe com as amigas. E lembrando do meu grupo aqui no Face, Retalho Criativo Cláudia Martins. Se você desejar participar, vai ser bem recebido. Aqui você vai poder postar fotos das peças que você fez, tirar dúvidas, trocar ideias e dar sugestões. Até a próxima, um beijo, tchau!